Continuando com a comemoração do Mês Internacional das Mulheres, hoje eu tenho o prazer de trazer a doutora Rita Tavares dos Santos, ginecologista, especialista em endometriose, onde a gente vai falar sobre o mês da conscientização da endometriose. Boa tarde, doutora Rita, tudo bem? Boa tarde, Plácido, tudo bem? É um prazer te ter aqui, viu, doutora? É um grande prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Que bom. Pessoal, grava esse vídeo, que vai ser importante. Salva ele, curte, compartilha. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas mulheres que estão assistindo ali, aí do outro lado, têm endometriose ou tem um foco de indício de endometriose e não sabe. Às vezes tem aquele problema de cólica, isso, aquilo, e acaba às vezes tomando um anticoncepcional por conta própria e não sabe do que ela está cometendo, né, Rita? O que mais aparece hoje para você com relação a essa questão da endometriose? Existe ainda hoje, apesar de toda a difusão de informações, né, da quantidade de divulgação de informações de qualidade hoje com a internet, existe ainda um atraso muito grande no diagnóstico da endometriose. Então é muito comum, e os estudos comprovam isso, que existe um delay, um atraso em torno de 7 até 10 anos desde o início dos sintomas, com as queixas da paciente. 10 anos para descobrir? Para diagnóstico, para conseguir ir atrás e aí então fazer um diagnóstico. Existem várias coisas relacionadas à cultura, né, de que é normal a mulher ter dor, é normal a mulher sangrar muito. Então tem muito da cultura e tem muito desconhecimento. Por isso que eu gosto sempre de dizer que por mais que você não seja mulher, né, você sempre vai ter a oportunidade de informar, de estar colaborando com alguém que possa ter algum benefício dessa informação de qualidade. Então a difusão de informação, seja para quem for, é importante que seja feita, porque às vezes alguém, a sua esposa ou alguém do seu trabalho vai comentar com você, que é um homem, e vai falar, nossa, mas eu tô com tanta dor, e você já ouviu falar e vai falar, olha, isso não tá normal. Ah, mas o meu médico disse que é normal. Não, mas busca ajuda, busca uma segunda opinião, porque eu já ouvi falar que existe endometriose, que é importante que você vá procurar uma segunda opinião, não se conforme com essa qualidade de vida. As mulheres, às vezes, desde a primeira menstruação, deixam de ir à escola, deixam de frequentar ambientes sociais, deixam as suas atividades pela dor. E isso não é normal, né? Aproveitando esse gancho que você falou, não é normal doer. É um sinal já, não é? Existe o termo relacionado à cólica menstrual, é dismenorreia. Existe a dismenorreia primária, que é a dismenorreia sem nenhuma causa. É uma cólica, porque menstruar pode dar uma irritação, uma inflamação, porque o sangue é inflamatório, o útero contrai, mas existe um limite para ser considerado normal, né? A mulher pode referir que tem uma cólica, um desconforto, sente, eu digo bastante isso, né? Sente que tem útero, que a gente não sente que tem útero, né? Quando está menstruada, fica com aquela sensação, aquele desconforto, e isso é normal, dizer que tem alguma sensibilidade nesse período. Agora, uma cólica incapacitante, uma cólica em que a mulher tem que procurar um pronto atendimento, tomar uma medicação na veia, deixa de trabalhar, deixa de estudar, tem um absenteísmo grande relacionado à endometriose. Isso não é normal, não dá para ser considerado normal e desvalorizar essa queixa da paciente. Mas isso que você está falando é importante porque, assim, não desmerecendo alguns colegas, mas os próprios colegas às vezes pecam na área da saúde por conta disso, né? Porque você acabou de falar, isso já é um sinal, quer dizer, ou seja, digamos assim, vou levar em outra linguagem, em linhas gerais, para quem está assistindo. Seria essa leve, seria assim, uma dipirona já resolveria, entre aspas. Isso, um Buscopan. Buscopan, isso, perdão. Passou disso, já tem algo estranho. Né? Não é porque é mulher que tem que suportar tudo isso, né? Exatamente, precisa desmistificar, né, essa cultura de que a mulher carrega isso, né, que ela precisa de ter dor, que isso faz parte da cultura, né, da vivência da mulher ter dor nessa intensidade. Então,
existe realmente esse pecado por parte do profissional de saúde, né? O médico generalista desconhece, o ginecologista obstetra tem pouco conhecimento, porque hoje se tornou uma área quase que individual da ginecologia obstetrícia. Né? Não é uma especialização, mas quase, né? Isso, mas não é oficialmente, mas porque realmente não basta ser ginecologista, não basta ser médico, ser ginecologista, ser endoscopista ginecológico, que já é uma área de atuação reconhecida no CRM, é uma área além da ginecologia obstetrícia, e nem todos os endoscopistas têm capacitação, formação para tratamento da endometriose. Realmente, para a cirurgia, por exemplo, existe uma curva de aprendizado muito grande da laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, aquela que entra com os buraquinhos, né? E para fazer cirurgia de endometriose, a curva é ainda mais longa, precisa de um preparo, de uma capacitação ainda mais específica. Aproveitando o gancho aqui, você também é especialista em cirurgia robótica para esse tipo de situação, né? Eu fiz a pós-graduação, terminei o ano passado. Para quem está assistindo deve estar curioso, como que é um robô operando endometriose? A cirurgia robótica, ainda nós não temos aqui em Campo Grande, o robô. Ela é uma complementação da cirurgia laparoscópica. Então, ela é uma cirurgia laparoscópica assistida pelo robô. O robô é mais um instrumento que pode ser usado e ele tem algumas particularidades que são muito positivas em algumas áreas da medicina e que já está muito estabelecido claramente os benefícios do robô nessas áreas. Por exemplo, na cirurgia de câncer de próstata, já está muito estabelecida, então não tem mais questionamento em relação à superioridade do robô em relação à laparoscopia. Porque o robô, ele retira o nosso tremor, ele consegue fazer movimentos dentro da barriga, ele tem uma articulação como se fosse um punho lá dentro, que a laparoscopia ela nos dá portais fixos, né? Coisas técnicas, que realmente para algumas coisas o robô é muito superior. Mas na ginecologia ainda, na endometriose, por exemplo, eu ainda não tenho nenhum estudo que me embase para dizer que existe uma superioridade dos resultados do robô comparados com a laparoscopia. É claro que existe todo um benefício para o cirurgião, por exemplo, o cirurgião ele opera sentado, muito mais confortável. O aumento do campo, né? O aumento do campo, a qualidade, a gente enxerga em 3D, então para os detalhes de endometriose, por exemplo, de nervos, profunda, de assoalho pélvico, existe um detalhe, uma minúcia no trabalho do robô, mas ainda eu não tenho nenhum estudo que me embase, que eu consiga dizer para as minhas pacientes, por exemplo, olha, vamos fazer esta por robótica, porque você vai ter resultados superiores da robótica comparado com a laparoscopia. E um robô, então a paciente está na mesma posição da laparoscopia, ao invés do cirurgião estar ao lado da paciente operando, ele vem com o robô, doca, isso se chama docar o robô, os braços do robô na paciente ficam fixos e o cirurgião trabalha em um console, então com um óculos, né? Quem quiser olhar no meu Instagram, eu tenho algumas fotos no meu Instagram da pós-graduação que eu fiz em São Paulo, e lá tem o console em que a gente senta e aí trabalha com os pés e com as mãos, é bem interessante. Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Assim como a laparoscopia veio e no começo o pessoal falava, nossa, o que eu faço uma vesícula aí em 1 hora, com a laparoscopia eu demoro 2 horas. Quando começou a laparoscopia, né, uma cirurgia de vesícula. Hoje a cirurgia de vesícula laparoscópica é 15 minutos, né? Então não existe mais questionamento nenhum em relação aos benefícios da laparoscopia e eu creio que o robô vai chegar nesse momento, mas ainda... Estão me perguntando aqui quais os sinais que a pessoa pode desconfiar que está com endometriose? Os principais mais clássicos são dor no período menstrual, tipo cólica. A dor ela tem uma característica normalmente de ser uma dor intensa e de caráter progressivo.
Então, ela normalmente são aquelas mulheres que dizem que desde a menarca, pode não, mas normalmente sim, começam desde a primeira menstruação e ela vem piorando progressivamente até o momento que ela chega para nós na consulta, por exemplo. Essa dor ela pode evoluir além de intensidade e de duração, ela pode evoluir para fora do período menstrual também, pelo processo inflamatório, pelas aderências que vão evoluindo ao longo do tempo. Então, antes eu tinha dor só na menstruação, agora eu tenho dor o tempo todo, durante todo o mês, menstruada ou não menstruada. Ela pode ter dor relacionada com algum órgão específico. Então, se existe endometriose intestinal, e não exclusivamente quando há endometriose intestinal, ela pode ter sintomas intestinais relacionados com o período menstrual. Então, ela pode ter dor para evacuar, ela pode ter sangue, muco nas fezes, ela pode ter um estreitamento, uma mudança do aspecto das fezes por um estreitamento da luz do intestino, então as fezes saírem de calibre mais afilados. Ela pode ter sintomas urinários, sangue na urina, sensação de infecção urinária quando está menstruada, aumento da frequência, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga no período menstrual. Ela pode ter dor na relação sexual, e isso é muito frequente nas mulheres que têm endometriose profunda. Normalmente é uma dor que não é na entrada da vagina, no início da penetração na relação, é uma dor no fundo da vagina, e normalmente quando é em casos mais graves, ela tem dor em qualquer posição, mas normalmente se inicia nas relações sexuais em que tem uma penetração mais profunda, e ela não consegue, elas referem, não, desse jeito para mim não dá, eu não consigo ter relação sexual nessa posição porque é impossível. Ela pode ter um aumento do fluxo menstrual, então ela pode ter um aumento do fluxo e da duração relacionado com a endometriose do útero, que a gente chama de adenomiose. Estão me perguntando aqui, o que é o normal, menstruar quantos dias? Qual que é a taxa hormonal hoje? Os dias, quantos dias de menstruação? Existem duas coisas que a gente precisa considerar, né? O intervalo entre os ciclos. Sim. E a duração do fluxo em si, do período menstrual. Existe um padrão individual, né? Eu não consigo dizer o que é normal. E hoje o sangramento uterino normal, o conceito de sangramento uterino normal mudou do que era há pouco tempo atrás. Antes a gente tinha realmente uma quantificação que eu deveria fazer, o quanto de fluxo, quantos absorventes eu tinha que trocar. Hoje não, hoje a gente refere o que a mulher queixa, o que a mulher acha que para ela é normal ou não é normal, em relação à quantidade de sangramento. Então, o sangramento uterino normal, que é uma entidade, né, existe um diagnóstico relacionado, a gente considera o que a mulher diz porque ela tem um padrão dela. Então, o meu sangramento não está normal. Eu sempre menstruei 2, 3, 4 dias, hoje eu menstruo 7. Mudou. A minha família, minha mãe menstrua muito, minha avó menstruava muito, eu menstruo muito, mas esse é o meu normal. Que para mim não é normal, para ela é normal, que sempre foi assim. Menstrua muito, não tem cólica, não tem dor, enfim. Então, essa definição do que é normal é muito subjetiva. Fica comigo. A gente vai dar um break aqui. Você vai pro YouTube agora, tá bom? No Instagram a gente está interrompendo. Mas olha, continua porque tem muita coisa interessante. Eu mesmo aqui tô aprendendo muita coisa. Fica com a gente. Td1noticias.com. A notícia no seu celular. Isso que você falou do tempo, né? Por exemplo, não atrapalhando muito, mas uma pergunta, porque assim, o que a gente enxerga muito no consultório? Mesmo lá dentro do consultório de odontologia, a gente questiona algumas questões para o paciente, por quê? Porque, por exemplo, se a paciente toma anticoncepcional, certos procedimentos da odontologia a gente tem que tomar cuidado, né? Alguns anticoncepcionais podem levar a algumas outras situações. E a gente nota, tem muita paciente que não quer mais saber de menstruar. E aí eu pergunto, mas por quê? Ela fala assim, porque eu sofri muito com a menstruação. Então acaba tomando um anticoncepcional tempo contínuo, né? Isso pode atrapalhar a vida dela?
o Plácido, a não menstruar somente por não menstruar é um caso. O paciente que tem um diagnóstico de endometriose, uma suspeita, porque eu gosto de explicar, eu gosto muito de conversar, quem é minha paciente sabe, né, no consultório, de explicar, eu gosto que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela, né, que ela simplesmente, não vá simplesmente operar, não sei exatamente o que eu vou fazer. Então eu gosto que ela entenda. Então, de maneira didática, quando, para eu dizer para a paciente, você tem endometriose, eu precisaria, 100%, é endometriose, biópsia. Mas hoje eu não preciso mais, diante de uma suspeita clínica forte, dessas queixas todas que eu já disse, associado a algum achado no exame físico ou no exame de imagem que sugira fortemente a endometriose, eu estou autorizada a entrar com tratamento clínico para ela, fazer uma tentativa. E o tratamento clínico, o meu arsenal, 98% do meu arsenal de tratamento clínico é contraceptivo. E nesses casos está indicado para tratamento clínico dos sintomas o uso de anticoncepcional, preferencialmente de maneira contínua, sem menstruar. Entendeu? Então é diferente, eu só vou optar por usar um anticoncepcional para contracepção contínuo ou no caso de tratamento dos sintomas da endometriose, o uso contínuo de um contraceptivo hormonal. Então, eu não sei se você já ouviu falar do Dr. Elcimar Coutinho, há muitos anos, né? Quem começou com os implantes hormonais da Eumeco, e ele falava menstruação a sangria inútil, né? E foi muito criticado na época, mas quando a gente estuda a fisiopatologia da doença da endometriose, a gente entende a importância do bloqueio da menstruação, de não menstruar, para diminuir o processo inflamatório relacionado ao sangramento, né? Toda aquela cadeia relacionada ao sangramento. E quando a gente sabe, entende o mecanismo do contraceptivo na parada da diminuição do sangramento, realmente usar anticoncepcional, mesmo que só para contracepção contínua, pode ser usado. Então, eu não estou dizendo que o anticoncepcional ele é muito superior do que menstruar, mas a pessoa usar anticoncepcional contínuo ou com pausa, eu não tenho um aumento dos prejuízos relacionados ao uso do contraceptivo, porque ela optou por usar de maneira contínua. Entendeu? Então já estão perguntando aqui, e pode ser isso por quanto tempo? Ela pode ficar sem... Estão perguntando aqui se pode ficar sem menstruar o resto da vida? Se você está usando, não tem uma diferença, eu menstruo usando anticoncepcional ou eu não menstruo usando anticoncepcional. Não tem diferença. Porque você não menstrua usando o anticoncepcional contínuo porque você faz uma atrofia endometrial. Essa pausa do anticoncepcional para descamar, ela é para simular uma menstruação. E o que acontece é que diminui as chances de você ter um escape, aqueles sangramentinhos de borrinha no meio do ciclo, porque você como dá uma descamada, uma regularizada nessa cavidade endometrial, nesse endométrio. Então a pausa, nestes casos, pode ajudar para diminuir o escape. Mas entre usar com pausa e sem pausa para os outros prejuízos que possam estar relacionados ao uso de um hormônio, não tem diferença. Tem diferença entre não usar hormônio e usar hormônio. Isso sim, né? Isso pode ter algumas diferenças, mas entre usar com pausa e sem pausa, não tem diferença. Entendi. Agora a minha dúvida, que eu assisti uma palestra dela essa semana que me chamou muita atenção e foi perfeita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos padrões de mulher, digamos, vamos separar aqui só, eu costumo dizer, você tem a progênica, a estrogênica e a que é equilibrada. A endometriose, ela acomete um padrão de mulher ou todos que estão assistindo aí estão sujeitas? Ou, por exemplo, como você estava falando daquela questão do estrogênio, né? As mulheres progênicas têm mais apetência para isso? Não, a endometriose ela é uma doença estrogênio dependente. Estrogênio dependente. Isso. O que faz o estrogênio, que é o hormônio da mulher, ele tem um efeito proliferativo no endométrio.
proliferativo quer dizer o quê? Ele estimula a replicação das células, então ele aumenta a quantidade de células endometriais. Ele faz aquelas mitoses, né? Aumentar o número de células. Então ela cresce, é uma doença estimulada pelo estrogênio. A progesterona, quando usada junto do estrogênio, ela tem um efeito de atrofia endometrial. E a progesterona, isoladamente, ela tem um efeito que a gente chama de decidualização do endométrio. É o efeito que acontece mais ou menos quando a mulher está grávida, né? A progesterona, ela é o hormônio da grávida, ela não é o hormônio da mulher, né? Ela, do ponto de vista de sintomas e da doença, a gestação e a progesterona, ela é positiva para a endometriose. O estrogênio, mulheres que têm uma predisposição a ter níveis mais elevados de estrogênio, tem uma propensão a desenvolver endometriose e casos mais graves de endometriose. Aproveitando esse gancho que você está falando, que a pessoa que está assistindo, que a gente, sem querer, eu acabei falando termo técnico, né? Falando uma mulher mais progênica, outra estrogênica. Quais são as características de uma mulher mais estrogênica? Porque eu vi que você comentou lá na palestra, que eu não vou dar o delay, né? O que mostra que uma mulher é mais estrogênica, né? Você estava falando das curvas e tudo isso. Isso, né? As características, o estrogênio é o que confere à mulher as características da mulher, né? Então estimula a proliferação do tecido mamário, não das glândulas, né? Mas da mama, a cintura fina, o depósito de gordura diferente na mulher e no homem. Então a mulher tem mais gordura no quadril, menos gordura na cintura, a libido relacionada às fases do ciclo, a textura da pele, a doçura da mulher, tá tudo relacionado ao estrogênio. Dependendo como fica a doçura, né? Aquela fase da TPM, na verdade, é quando acontece uma baixa hormonal dos dois hormônios, né? Então a gente tem a mulher, ela tem duas curvas, né? A curva do estrogênio, depois a curva da progesterona, os dois hormônios caem e ela menstrua. Então é nessa baixa hormonal que vem os sintomas da TPM. A mulher, ela já fica mais cansada, mais com o humor um pouco mais delicado, mais sensível, frágil, né? Na progesterona. A hora que cai o hormônio é a hora que ela tem um ataque. Diz que pode até matar o marido e não vai presa, né? E não vai presa. Tem um álibi, né? A TPM. Doutora, a gente está chegando ao fim por conta do tempo, mas eu queria te pedir para as que estão em casa assistindo, ou até mesmo para os maridos, porque muitas vezes, aqui em tudo que a gente foi falando, as pessoas acabam achando muita informação, né? O que você pode dar de dica para falar assim, olha, abre seu olho, procura um especialista que você pode estar cometendo, porque você falou uma coisa no começo da entrevista que me chamou a atenção. Isso pode ter vindo desde lá da menarca. Então, de repente, quantas meninas podem estar sofrendo e a mãe não está percebendo isso, né? Ou pode, às vezes, o pai ou a mãe ou o marido achar que é frescura, né? E não é. O que eu acho que é extremamente importante que fique aqui como mensagem: não se conforme com uma qualidade de vida insatisfatória quando se trata de menstruação e de sangramento. Não se conforme com isso, é normal, siga a sua vida, é isso que você vai ter, uma qualidade de vida péssima todo mês, com sangramento, com uma dor incapacitante que prejudica todas as áreas da sua vida. Então não se conforme, busque ajuda médica, se não ficar satisfeita, busque uma segunda, uma terceira opinião, busque ajuda. Então a gente não pode se conformar quando tem alguma coisa que diz que as coisas não estão normais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diante de um diagnóstico, uma suspeita de endometriose, não se desesperem. Precisa ser acompanhado, mas não é uma sentença de morte, de vida péssima. Existe tratamento, existe cirurgia, você pode ter uma boa qualidade de vida. E mais, eu sou cirurgiã, eu só faço cirurgia, mas eu
sei, cirurgia não é para todo mundo, nem toda doença tem indicação de tratamento cirúrgico. Muitas mulheres engravidam, mais de 70% das mulheres com endometriose profunda conseguem engravidar espontaneamente. Então eu gosto muito de ser otimista. As coisas têm solução. Você muitas vezes, na maioria das vezes, vai engravidar e vai conseguir ter uma qualidade de vida. Você precisa de uma assistência adequada. Então não se conformem com uma notícia negativa e com uma sentença, busquem ajuda. Doutora, obrigado mesmo, foi muito bom. Eu acho que infelizmente o tempo é curto, porque, olha, você puxou um assunto aí que é interessante, gravidez, né? Pessoal, a rede social da doutora está aí embaixo, tá? Ela é muito ocupada, mas pode mandar lá porque ela vai responder. Principalmente você, às vezes, que tem uma dúvida se você tem ou não, vai lá, tem bastante coisa interessante no Instagram, né? Porque muitas vezes você sofre na vida e não precisa sofrer. Exatamente. Não tem que ficar sofrendo. Tá certo que hoje é o mês da prevenção da endometriose, mas, gente, a gente não tem que prevenir só no mês é laranja, né? No mês laranja. Amarelo, perdão. No mês amarelo, não. Todo mês é mês para chamar a atenção. Por isso que eu falei, grava esse vídeo, salva, porque amanhã ou depois alguém pode estar precisando dele. É isso aí. Né? E difundam a informação. É importante que vocês sejam difusores de informação de qualidade. Busquem informações de qualidade. Obrigado, doutora. Obrigado agradeço. De coração. Foi um prazer. Agradeço, doutor Plácido. Foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. E para você que ficou até aqui, ó, até o apito do nosso final aqui atrapalhou aqui. Olha, para você que ficou até agora, eu quero te agradecer muito e não se conforme. Às vezes é sua esposa, às vezes é sua filha, às vezes é sua namorada. Não se conforme. Por quê? Porque se você deixar, isso vai crescer, vai proliferar e vai ficar mais difícil o tratamento. Então, busque ajuda o quanto antes. Prevenir sempre vai ser a melhor saída. Obrigado. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.